Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso 20º dia de devocional de advento e hoje eu queria ler com vocês o texto que está escrito em Jeremias 31, versículo 31 até o versículo 34. Jeremias 31 diz o seguinte: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Deus é justo, Ele é santo e separado de pecadores como nós. E a santidade dele não está apenas na perfeição moral dele, mas também na sua transcendência. Ele transcende tudo aquilo que nós conhecemos como correto, como bom, como justo. Deus é perfeitamente santo, e por ser perfeitamente santo, o Senhor ele não pode se misturar com o pecado e nem pode aceitar que pecadores estejam e habitem na sua presença. E esse é justamente o nosso principal problema desde a antiguidade. Ou seja, como nós poderíamos ser reconciliados com Deus, que é justo e santo, sendo nós pecadores. Mas outra verdade sobre Deus é que, além de santo, ele também é misericordioso, e ele prometeu aqui em Jeremias 31, 500 anos antes de Cristo, que ele substituiria as sombras pela realidade do Messias, que ele agiria na nossa vida com poder, ele escreveria a sua vontade nos nossos corações, de modo que nós não seríamos convencidos e obrigados através do nosso exterior, mas sim nós seríamos convertidos desde o nosso interior, ou seja, de dentro para fora. Aqui nós vemos a promessa dele de que ele nos ensinaria a amá-lo, a confiar nele e a seguir a ele. Se essa promessa se tornasse real, seria a maior salvação imaginável. Mas havia um enorme obstáculo no meio desse caminho, até chegar a essa promessa. E esse obstáculo era o nosso pecado. Nós estávamos separados de Deus por causa da nossa injustiça. E como nós já vimos, não existe relação entre um Deus completamente santo e pecadores. Se ele se aliançasse conosco, se ele se chegasse a nós, ele então tomaria parte do nosso pecado. Se ele não punisse o nosso pecado, ele não seria justo. Então, não tinha como nós nos ligarmos a ele. E é aí que surge a principal pergunta: como que um Deus plenamente santo e justo poderia nos oferecer tanta bondade a nós que somos pecadores, dando a esses pecadores a maior realidade do universo, que foi o seu Filho, para que eles desfrutassem da maior alegria possível, da maior alegria imaginável, que é desfrutar da presença do próprio Deus, da presença do Cristo. E a única forma e a resposta é que Deus ele colocou os nossos pecados em seu Filho e julgou os nossos pecados nele, para que ele pudesse tirar esses pecados da sua mente e nos oferecesse misericórdia, ainda permanecendo justo e santo, não mudando a natureza dele. Essa era a única solução, essa era a única resposta para essa pergunta. Hebreus 9 diz que Cristo ele foi oferecido uma única vez para tirar o pecado de muitos. Ele levou os nossos pecados em seu próprio corpo quando ele morreu. Ele cancelou a nossa culpa. E nesse sentido, Deus então se esqueceu dos nossos pecados. Deus se esquece dos nossos pecados. Eles não permanecem na mente dele como uma base para a nossa condenação. É claro que Deus os conhece, mas eles foram consumidos na morte de Cristo e agora Deus então é livre na sua justiça para nos oferecer misericórdia. Oferecer misericórdia a nós que nunca a merecemos. E ele também é livre para nos conceder todas as promessas maravilhosas da nova aliança. Então Deus Pai nos entrega Cristo, que é a maior realidade do universo, não apenas para nos salvar, mas também para que nós tenhamos gozo e alegria plena nele. Por isso, e apenas por isso, porque não havia nenhuma outra solução para o nosso pecado e para a nossa perdição e separação de Deus, por isso hoje nós podemos seguir a Jesus e amar a Jesus de dentro para fora,
com liberdade e alegria plena. Por isso, hoje, a maior salvação imaginável não ficou só na imaginação, ela se tornou realidade e hoje nós experimentamos da maior salvação de toda a história. Tire um tempo hoje para meditar nessa maravilhosa esperança que você recebeu. Que Deus abençoe seu dia.